22 anos aprendendo violoncelo, comecei a aprender música depois dos 60. Em maio eu completo 65 anos. Então tem uns errinhos ainda, mas Deus capacita a gente. E aonde Ele me chamar, eu vou tocar. Já toco há 2 vezes por mês na nossa igreja. Eu sou casado com uma das fundadoras da Igreja Presbiteriana, me converti no coral da Igreja Presbiteriana há 27 anos. E sou muito feliz, muito grato a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje sou um dos diretores do Coral Presbiteriano, que é um dos mais antigos em atividade da nossa região. Completou 70 anos em outubro. E essa música foi a primeira música que eu aprendi, a primeira música cristã que eu aprendi a cantar. E tem uma coincidência que ela foi composta em 1928, que é o ano que nasceu meu papai, que já está lá com o Senhor. Então, todos conhecem, Tu és fiel, Senhor. Foi a primeira música que eu fiz questão de aprender no violoncelo. Gostaria, juro que eu gostaria. Gostaria de apresentar a vocês, ele é o Dr. Fábio Vilela Ribeiro. Muito prazer em tê-lo aqui.
Dr. Fábio é oftalmologista, certo? O senhor me corrige. E fundador e diretor da AMC, Associação de Médicos Cristãos. Tem um site, que acho que nós vamos colocar aqui, exatamente esse. www.grupoamcvale.com.br. O senhor quer falar um pouquinho? Há 6 anos e 5 meses, eu fui acometido de um câncer de próstata bem agressivo, entre saber do câncer, né, que é um diagnóstico difícil, era uma categoria de câncer bem assim agressivo, estava no início, e eu entrei dentro do meu quarto, como Deus nos manda, e Jesus nos ensina, e me humilhei perante a grandeza do Senhor e pedi para Ele, junto com a minha esposa, que Ele me desse coragem para enfrentar o problema, sabedoria e certeza da cura. Eu tinha certeza da cura. E foi no dia 21 de outubro de 2018. Dia 8 de dezembro, Jesus me curou com uma cirurgia robótica em São Paulo. Não existia cirurgia. O robô ainda vai chegar. Nós estamos em março? Final de março inaugura no Vivale. Mas eu fui a São Paulo, fui operado na Rede D'Or, Hospital São Luís, lá no Itaim. Mas entre saber do câncer e ser curado, eu chamei 3, 4 colegas médicos e cristãos, e para eles continuarem, caso eu não resistisse, eu era bem mais obeso, então todo gordinho tem medo de anestesia, né? O câncer eu tinha certeza que eu ia ser curado. E era a segunda vez, eu tive um câncer de pele bem bravo aqui há uns 18 anos. Mas eu tinha medo da anestesia. Então, eu chamei esses colegas e fundamos a AMC. Não tem nada parecido disso, eu já procurei pela web, não existe nada que lembre isso. Não é um convênio, é uma maneira de você unir o paciente, que não tem convênio. Não sei se vocês sabem, estatística, 5 em cada 6 brasileiros não conseguem pagar um convênio médico. Está exorbitante, e nem sempre você ter convênio é garantia de boa saúde. Então, une o paciente a um bom profissional, porque a gente acabou convidando outros colegas. Hoje somos em 97 profissionais. E graças a Deus por isso. E temos dentistas, profissionais da área de fisioterapia, psicólogos de várias especialidades, podóloga. Nós temos uma podóloga até ela é da nossa igreja, da presbiteriana, e muitos profissionais excelentes. Então, sempre com um valor menor. Como não é um convênio, você não precisa ter a carteirinha cada pessoa da família. Mas é uma carteirinha. Vocês entrando nesse site, vocês vão ver um vídeo de eu explicando sobre isso. É uma carteirinha digital. Como eu não sei fazer a carteirinha, tem uma pessoa, um TI, que faz essa carteirinha por R$ 35,00 ao ano. A carteirinha vem como uma foto no WhatsApp e você passa para qualquer familiar. Então, é uma coisa muito prática, né? Renova-se a cada ano. Tem até uma promoção que esse diretor de marketing fez. Fazendo esse mês, você consegue ter 2 anos de carteirinha digital. Então, é uma coisa que tem ajudado, tem abençoado milhares de pessoas. E muito obrigado por você poder apresentar a AMC. E eu tenho muita gratidão a Deus por Ele ter me inspirado a fazer isso que eu já faço há 30 anos na nossa igreja, atender pessoas. Se a pessoa está desempregada, não cobro. Se a pessoa não tem convênio, a gente cobra menos. Só sei que todo mundo é muito bem atendido. Tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. Podem me convidar. Eu prometo que, na próxima vez, vai ter menos errinhos aqui no violoncelo. Tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria de chamar a sua esposa, como a senhora chama? Edmeia, vem aqui, por favor, também. Vamos tirar uma foto aqui. Muito obrigada. Tá bom, pode ficar aqui, então a gente tira uma foto. Fica à vontade. A gente ajuda. Então tá bom. Ah, tá bom. Isso, pronto. Muito obrigada. 30 anos. 30 anos de casado, bodas de pérola.
Parabéns, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, foi maravilhoso. Que você Delícia estar aqui com vocês. continue sempre usando. Ela faz isso mesmo, ela faz com a gente também. Era uma paciente da Vera, que é bom. Vera Diniz. Que Deus continue abençoando vocês como casal, que o Senhor continue sempre usando seus dons, seus talentos na causa de Deus. Tá bom? Se me permite, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Pode ser? Então tá joia. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Estamos aqui reunidas, em especial para agradecer a vida deste casal tão querido, tão especial. Ele veio desprendido de todas as coisas, veio aqui tocar para nós mulheres, e foi uma bênção, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da vida dele, do Dr. Fábio, da sua esposa também, da saúde deles, dos familiares. O Senhor estenda todas as suas bênçãos sobre essa família, que eles possam seguir firme na tua palavra até a sua vinda, Senhor Deus. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre eles e sobre seus familiares também. Te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É uma simples lembrança nossa para o casal. Tá ok? Muito obrigada. Voltem sempre, por favor. Prazer. Obrigado, viu? Obrigado pela recepção. E gostaria de chamar a Gisele agora para uma música e depois teremos a palestra com a Vanessa. Que tarde gostosa, não? Está sendo muito bom. Convidei minha amiga Cíntia para a gente fazer um dueto. Essa música ela fala que Deus é o nosso provedor, Jeová Jireh. Queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Vamos de novo? A capela não dá, né, gente? A pressão é muito forte. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do
irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Oi, queridas. Cansadas já? Aguentam ainda um pouquinho me ouvir? Obrigada por esse convite. Que gostoso estar aqui em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Oliveira. Eu sou psicóloga há 22 anos, gente. Pode falar que não parece. Não parece. Pois é, já passou bastante tempo e eu atendo pessoas que vêm no meu consultório. Eu atendo adultos e casais. E eu achei interessante que o tema que a Ju falou, que foi mais escolhido por vocês, foi sobre saúde mental. Que interessante. Fiquei pensando bastante a respeito disso, porque o tema que eu trouxe hoje é sobre saúde mental, mas também a cura da alma. Para que a gente pudesse entender um pouquinho o que está acontecendo, que o nosso corpo está dizendo tantas coisas, está falando tantas coisas, e nós nos acostumamos a tomar medicações, acostumamos a calar essa voz da doença, porque a gente não gosta de ficar doente. É óbvio, ninguém gosta de se sentir mal. Mas a doença ela vem como um último recurso que o corpo está usando para contar aquilo que você não está ouvindo.
E a ideia hoje, para que a gente converse, eu estou de olho no relógio para não passar muito tempo, é que a gente entenda um pouco a relação que existe entre o nosso corpo e as nossas emoções. Então, vamos pensar a respeito disso. Tem um verso na Bíblia muito bonito que diz assim: amada, desejo que te vá bem em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, já a Bíblia relaciona a nossa alma com o nosso corpo, com as nossas sensações e também com as nossas emoções, e vamos entender por quê. Se o seu corpo pudesse falar agora de forma audível, o que ele diria? Queria que você prestasse um pouquinho de atenção no seu corpo agora. Veja se tem alguma parte que está desconfortável, se tem algo que está doendo, alguma coisa que você tem sentido de forma diferente, lutado com isso já há algum tempo. E fique atenta a isso, porque a gente vai estar falando de cada órgão, qual é o simbolismo que esse órgão tem e o quanto ele pode estar querendo dizer alguma coisa que você não está observando, porque ele está no inconsciente. Mas ele está ali chamando sua atenção. Me ouça, fale comigo, ouça o que eu tenho para te contar. E você, por não querer ouvir, toma a medicação e não resolve de fato o problema. Então, se o seu corpo hoje, que é, gente, vamos parar para pensar o que o nosso corpo faz. Ele carrega as nossas marcas, as nossas emoções, as nossas dificuldades durante uma vida toda conosco. Algumas sessões que eu já fiz com pacientes, para que ele tomasse essa consciência do corpo físico, foram sessões onde os pacientes choraram muito. Como se ele pudesse pedir desculpas a esse corpo que ele negligenciou durante tantos e tantos anos. O que os seus pés, aonde os seus pés te levam, o que eles carregam, a tensão do corpo físico o dia todo, o que os seus braços alcançam e fazem no seu lugar, o que a sua mente está pensando e tomando de decisões o tempo todo, o seu coração bombardeando a alegria ou a tristeza pelo seu corpo físico, todo o seu corpo sofre as consequências das emoções que você e eu não ouvimos. Então, a ideia é justamente pararmos para prestar atenção nisso e começarmos a ter um pouco mais de contato com o nosso corpo. Uma vez eu ouvi uma palestrante dizer algo muito interessante. Ela disse assim: quando você estiver no caixão, ninguém vai deitar lá no seu lugar. É só você que vai estar lá. Então, como você tem vivido a sua vida? E essa pergunta você vai responder para você até o final dessa nossa conversa de hoje. O nosso corpo não guarda segredos. Isso ele não faz, ok? Você pode até estar escondendo os seus sentimentos, mas o seu corpo não guarda segredos. Tudo o que não expressamos emocionalmente, expressamos fisicamente. Mas o que a gente tem? É uma virose, é uma gripe que eu estou. Imagina. Por que tem pessoas que pegam a gripe e tem pessoas que não pegam? Tem uma virose social, está todo mundo no ambiente com aquela virose. Tem alguém que não está. Tem alguém que está saudável, que está bem. O que acontece? Existe uma comunicação entre o nosso lado psicológico e o nosso lado emocional, que está ligado com o nosso sistema imunológico. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, por que será que algumas pessoas conseguem ficar bem e outras não conseguem? O que o seu corpo tem contado para você? A aprendizagem começa na origem. Aqui eu queria que a gente voltasse um pouco atrás para entender como funciona o nosso estado de aprendizagem das nossas emoções, aonde a gente aprende tudo isso ao longo do tempo para a gente chegar nos dias de hoje. Aonde vocês acham que nós começamos a aprender os primeiros sinais sobre o que é a emoção? Onde vocês acham que a gente aprende? Na barriga da nossa mãe. Olha que coisa incrível. O bebezinho, a partir do 4º mês de gestação, já escuta perfeitamente. Ele está o tempo todo recebendo tudo aquilo que a mãe está recebendo pelo líquido amniótico e também pelos hormônios que são liberados dentro dessa placenta e pelo cordão umbilical. Então, tudo aquilo que a mãe sente, o bebê está sentindo também. Se a mãe tem emoções positivas, o coração dela bate num compasso equilibrado e saudável.
Então, aquele batimento, ele é confortável para o bebê. E o bebê se sente bem. Tudo aquilo que ele está vivendo é a vida toda do bebezinho, é a existência toda dele. Então, ele vai ter as primeiras impressões quando ele sai dessa barriga, se ele é amado, desejado ou se a sua existência é boa, a partir daquilo que ele recebe dentro do ventre. Se a mãe está recebendo uma carga de adrenalina muito forte, os seus níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, da adrenalina, da corrida, que a gente está ali precisando sair correndo e fugir, mas nós estamos parados, nosso corpo todo é invadido com esses hormônios e o nosso batimento cardíaco acelera. Então, esse batimento, ao invés de tranquilizar o bebê, começa a despertar. E ele começa a se sentir agitado por tudo aquilo que ele está recebendo. Então, a voz da mãe, se essa voz, ele vai assimilando essa voz ao longo do tempo todo da gestação. Quando o bebezinho nasce, ele começa a chorar e a mamãe fala com ele, o que acontece com o bebê? Se acalma. Isso é uma prova de que ele foi se acostumando com esse som durante toda a gestação. Tem um vídeo que eu separei para vocês que eu achei incrível. Deixa eu ver se aparece. Olha esse bebê aqui, dentro da barriga da mãe, e ela reage quando o pai fala com ela. Eu consigo soltar? Nenê do pai. Mas, meu Deus do céu, gente. Ela tá feliz, meu Deus do céu. Bebê. Mas, gente do céu. Não é incrível? Agora nós temos os ultrassons 3Ds que conseguem verbalizar e tirar a foto e registrar o videozinho do bebezinho reagindo com o pai, falando com ela. Olha que coisa incrível. Então, os impactos na sua vida começaram quando você ainda estava dentro da barriga da sua mãe. O que será que foi passado para ela? O que será que a sua mamãe sentiu? O que será que ela estava vivendo naquele momento para que tudo aquilo fosse passado para você e já tivesse um impacto na sua vida, na sua forma de pensar, no seu caráter, na sua existência? Então, eu fico pensando, quem nós somos de fato? Se tudo começa, a origem começa dentro da barriga da mãe, nós, quando nascemos, vamos aprender, então, um impacto muito maior. Porque antes, as emoções que nós sentimos são impressões sensoriais. Nós estamos sentindo isso no corpo físico. Apertos, né? Agitações pelos hormônios, gritos. Que coisa interessante. Durante todos os dias da gestação do meu filho mais velho, eu colocava uma música orquestrada para ele ouvir. Todos os dias, naquele mesmo horário, eu punha uma música orquestrada. E o Arthur tinha muito soluço dentro da minha barriga. Eu sentia aquele soluço, né? E ele parava de soluçar quando eu colocava a música. E depois de um tempo, quando ele nasceu, que ele já estava brincando, um dia ele estava muito agitado, estava ali, inquieto, e eu lembrei da música. E eu coloquei aquela música, ele parou na hora. E ele ficou quietinho, prestando atenção. E todas as vezes que eu colocava a música, não importava o que ele estava fazendo, ele parava e ficava prestando atenção na música que ele ouvia dentro da minha barriga. Agora, quando nós saímos da barriga da mãe, imagina a sua família, com todo o seu contexto familiar, com todas as manias, as expressões que cada família tem para criar um bebê, a maneira como você é pego, como você é ninado, se o tom da voz é confortável, se o tom da voz é irritado, quando você é atendido ou não, o que aconteceu durante toda a sua infância, você também foi recebendo como impacto na sua vida. Então, a gente não tem só os impactos de dentro da barriga da mamãe, mas nós também temos impactos imitando os papéis. A gente vai aprendendo o que é ser mulher quando nós estamos em casa observando que aquela mulher que está conosco é uma menina como nós somos. Ela tem um jeito certo de falar, uma certa maneira de lidar com determinadas situações, e você vai aprendendo o que é ser mulher olhando para sua mãe e imitando o comportamento dela. E pode ser que hoje você olhe e fale assim, imagina que eu sou igual a minha mãe, não tenho nada a ver com a minha mãe. Até que alguém diz, nossa, mas é igualzinho a sua mãe. Você está fazendo igualzinho ela fazia. Não é verdade? Porque isso se torna inconsciente. Você não tem mais completa noção de
todos os artifícios que você conseguiu abstrair do comportamento daquela pessoa, do tom de voz, da maneira dela falar, da maneira dela se comunicar e da forma dela enxergar o mundo. Parte do meu trabalho com os pacientes é tirar as lentes de contato dos pais e colocar a própria lente de contato. Porque muitas meninas viram os seus pais tendo problemas seríssimos de relacionamento. E elas aprenderam a olhar o homem através do olhar do marido da mãe. E ela não consegue se livrar dessa forma de lidar com o homem. Então, ela traz o marido dela para o lugar do pai. Ela enxerga como se fosse uma venda, ela enxerga o marido dela através do olhar que a mãe deu para o marido da mãe. Mas o marido da mãe não é o mesmo que o pai dela. Olha que confusão que a gente faz. E nós misturamos. E durante o tempo da nossa vida, a gente vai tendo muito trabalho para aprender a se desconectar dessas impressões que todas as mulheres da nossa genealogia foram passando para nós como crenças absolutas. E nós ficamos em papéis de lealdade invisível. Ou seja, por ser leal a essa mulher, todas as mulheres da minha família sofreram com homens. Vou eu agora ter um relacionamento mais feliz do que o delas? Não posso. Eu não posso. Então, eu preciso ser a Joana d'Arc, continuar lutando bandeiras de agressividade. Mas a história nem é mais com você, aconteceu lá na geração da sua avó, da sua bisavó, mas foi sendo passado de geração para geração os papéis. Então, o que nós somos de verdade? Como é feita e montada a nossa personalidade? Somos uma herança genética, tá? Que nós recebemos de toda a nossa genealogia, isso é passado de geração para geração. Traços físicos, traços emocionais, traços mentais. Somos a nossa própria personalidade, nós temos uma personalidade, nós somos únicos, ninguém é igual a Vanessa. Eu tenho uma peculiaridade sendo a Vanessa, ninguém vai ser igual a mim. Então, eu também tenho essa própria personalidade, mas somos também estímulos emocionais e sociais que recebemos do lugar onde nós vivemos, da cultura que nós vivemos, onde nós estamos inseridos, e mais os eventos sociais que são saudáveis ou traumáticos. E aqui eu coloquei vários personagens, olha, papéis e máscaras que nós vamos vestindo de acordo com o lugar onde a gente mora, onde a gente transita com as pessoas, a gente vai tendo que se moldar a esse ambiente. Tudo isso é para explicar para vocês por que as doenças são presentes na nossa vida. Porque nós somos esse combo completo, e o problema é que a gente é bom para trabalhar, a gente é bom para cozinhar, a gente está ali lidando com as crianças no dia a dia, mas nós não paramos para ouvir as nossas emoções. A gente não para se conhecer, para saber por que você tem determinado comportamento. Você já parou para pensar? Se tem comportamentos na sua vida que você não gosta, que você não gostaria de agir daquela forma, que você não gostaria de ser, e você continua repetindo aquele tipo de comportamento? Você já parou para pensar nisso? Por que é que eu ajo desse jeito, dessa forma? Quando eu vejo, eu já agi assim, eu já fiz. Quando eu percebi, já foi. Nós não paramos para nos estudar. Então, aquilo que é passado de geração para geração também traz para nós dores emocionais que nós não prestamos atenção. Então, o que nós não gostamos de lidar e de saber fica reprimido no nosso inconsciente, mas vem para nós como sintomas. E a gente não está falando apenas de depressão, ansiedade, que é o da moda, o da atualidade. Mas e as outras coisas emocionais que nós vivemos, passamos, sentimos e não prestamos atenção? Olha que nome complicado e grande, psiconeuroimunologia. É uma ciência muito nova que está estudando exatamente esta relação que existe entre o nosso sistema neurológico e o imunológico. Que coisa incrível! As nossas células da imunidade são as primeiras a ouvir os nossos pensamentos negativos. Quando você pensa algo muito negativo a seu respeito,
muitas vezes proveniente de uma família que foi extremamente crítica, de uma família que criticou muito, que foi muito exigente, que não deu atenção, você começa a ser autocrítica e aí você desenvolve, por exemplo, artrite. Artrite vem de pessoas que têm muita autoexigência e crítica consigo mesmas e, obviamente, com as pessoas à sua volta também. Olha que coisa interessante. Mas aí o que você está fazendo? Tratando a artrite, tomando remédio para a artrite. Quando você deveria, na verdade, olhar para si mesmo e dizer: eu me amo, eu me aprovo, eu gosto de mim mesma. Eu fui uma criança que tive erros, que tive falhas. Isso faz parte da vida, mas eu era só uma criança. E agora eu tenho uma chance de fazer diferente, de aprender. Entende o que acontece? Então, essa ciência estuda exatamente isso. Antigamente, nós não tínhamos essa possibilidade. Mas hoje nós já temos uma ciência que faz a conexão entre as nossas emoções e as nossas doenças, porque nós somos um ser integrado. Deus nos fez inteiros, nós não somos partes divididas e difusas, nós somos seres inteiras. Entendemos através dessa ciência que as doenças são uma resposta adaptativa do corpo como um último recurso de trazer uma solução ao indivíduo. Então, a doença é nossa amiga. Nós só saímos da doença quando chegamos à gratidão. É difícil isso. Como você agradece um câncer? Como você agradece uma doença muito difícil que está arrancando a sua vida? Você agradece quando você consegue entender a mensagem que ela está tentando te trazer e que você se recusa a ouvir. Quando você encontrar a mensagem e solucionar o problema, a doença não precisa mais ficar, ela pode ir embora. Ela já fez o trabalho dela. Eu já atendi diversos pacientes que nós trabalhamos exatamente isso e a pessoa foi curada. Simplesmente a cura veio, porque o motivo não era a doença em si. Tantas pessoas comem açúcar, tantas pessoas... Claro, nós precisamos e devemos cuidar da nossa saúde, porque as coisas também são integradas no sentido da alimentação. Se nós temos uma alimentação continuamente negativa, o recado que estamos dando para o nosso corpo é: não gosto de você, não cuido de você. E, obviamente, nós vamos atrair doenças. Mas o mais importante disso é chegar na origem dessas emoções, para que a gente possa curar a raiz do problema e entender, de fato, qual é a mensagem que essa doença está trazendo. A história da pessoa é transcrita ou expressa na forma de sintoma. Olha que coisa incrível. Nós achamos que é apenas um sintoma, mas é a história da pessoa sendo transcrita ali. O que não conseguimos superar. Pensa na sua vida agora. O que você ainda não conseguiu superar? Qual é a coisa que ainda insiste em doer em você, que você não consegue lidar com aquilo? Conviver e suportar. O que a gente faz? Reprime. Não quero mais pensar sobre isso. Não dou conta de pensar sobre isso. Para continuar funcionando, vivendo, trabalhando, tendo a nossa vida, ok? E o sintoma fica representando o que está no inconsciente através de um órgão. Vocês entenderam essa frase? Entenderam? Então, aquilo que você não está conseguindo lidar, porque dói muito, porque é muito difícil, é muito complicado, você reprime, e os seus órgãos, ou o seu órgão principal, vai trazer aquela informação. Hoje perguntaram assim para mim, na hora do almoço: você é uma pessoa ansiosa? Eu não lembro quem foi que perguntou. Aí eu disse assim: acho que não, mas meu estômago diz que sim. O meu estômago tem muita gastrite. Vira e mexe, eu estou com gastrite. Ai, eu falei: não é possível, toda hora. Respiro, paro, vou entrar em contato. O que é isso daqui? Gastrite está ligado a dificuldades de aceitar coisas novas que estão acontecendo. Aí eu paro para pensar tudo de novo que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo digerir. E trago para a emoção, para dar conta dessa emoção de forma consciente, porque meu corpo está sofrendo com aquilo que eu não estou olhando. O corpo está avisando que eu não estou prestando atenção. Isso acontece com pessoas que são mais práticas, são muito fortes, tiveram que dar conta da vida, né, divorciadas. Então, a vida faz assim: não dá para você parar. Vamos sentir no corpo que é mais fácil. Toma ali um omeprazol, vai ficar tudo bem. Não. Para olhar e ver o que está acontecendo com você. Ok? Presta atenção nessa emoção.
Então, aqui eu trouxe de uma forma geral, e obviamente a gente, talvez pelo tempo, não vai conseguir ler de um por um, mas eu queria que você começasse a pensar. Qual é o órgão que em você está doendo alguma coisa? Olha, a gente tem aqui a cabeça. A cabeça nos representa de forma geral. A cabeça é o que mostramos ao mundo. Quando há algo errado, quase sempre significa que sentimos que há algo errado conosco. Bateu na cabeça, está doendo a cabeça, eu não sou bom o suficiente. Dificuldade de tomar decisões. Enxaquecas, por exemplo, querem ser pessoas que querem ser perfeitas. Muita autoexigência. E aí eu vou mostrar para vocês por que isso acontece, tá? Qual é o órgão, por exemplo, que secreta a raiva e que impede a cabeça de não ter dor? O pescoço. Ai, estou com dor no pescoço, estou com torcicolo. Capacidade de ser flexível no pensamento, é isso que ele representa. Então, se você está com dor, teimosia em nosso conceito sobre uma situação. Não consigo pensar diferente. Não consigo lidar de uma forma nova com essa situação. O pescoço vai travar. Braços é a nossa capacidade de abraçar as experiências da vida. Cotovelos, a flexibilidade em mudar. Então, tem dor nisso daqui? Essa capacidade de ter novas experiências ou a flexibilidade em mudar está comprometida. Coluna. A coluna eu acho muito interessante, que o paciente chega para mim e diz assim, nossa, eu estou com muita dor no ciático, eu estou travado do ciático. A parte inferior das costas sempre está relacionado ao medo de perder dinheiro, de não ter finanças, de não ter controle financeiro. Está com medo de perder? Vai travar a coluna na parte inferior. Olha que interessante. Na parte superior, carência de apoio emocional, se sente muito solitário. Na parte média, culpa ou se sente apunhalado pelas costas. O nosso corpo está nos falando o tempo todo o que está acontecendo com a gente. Olha que interessante, a gente não presta atenção. Passando rápido, para a gente não demorar muito. Os ombros, estou com muita dor nos ombros, excesso de carga emocional. Punho, representa os nossos movimentos, tranquilidade e simplicidade. Travou o pulso, está com dor no pulso, o pulso aberto, né? É a dificuldade nessa tranquilidade, nessa simplicidade da vida. Tem a ver com isso. Nos quadris, medo de ir além das decisões importantes. O quadril é aquilo que nos faz caminhar, ele dá suporte para a nossa estrutura da coluna, que é a nossa estrutura emocional, né? A coluna representa a nossa estrutura emocional. As pernas é o medo de ir em frente, relutância em seguir. Varizes também tem a ver com isso. Medo de seguir em frente, de andar pelas suas próprias pernas, de ser independente. Joelho sempre tem a ver, assim como o pescoço, com teimosia, com orgulho, porque também é um órgão que nos faz dobrar. Se eu não quero me dobrar a uma determinada coisa que está acontecendo, o meu joelho vai sofrer essas consequências. Tornozelo, representa a habilidade de receber o prazer, tem a ver com sentimentos de culpa. Os pés, que são a compreensão de nós mesmos e da vida, compreensão distorcida quando a gente está com alguma dificuldade. E aqui, os órgãos que secretam as principais emoções que nós temos. Fígado. O fígado secreta a nossa raiva, pois é o órgão que regula o fluxo de energia no corpo. Quando a raiva é intensa, ela gera estagnação de energia no fígado, resultando em dores de cabeça, tensão muscular e problemas digestivos, assim como irritabilidade. Então, o seu órgão que sofre essa dor é o fígado. Ok? O fígado secreta a nossa raiva. A raiva precisa ser olhada. A gente, como cristão, tem muita dificuldade de falar sobre a raiva. A raiva é um sentimento como qualquer outro. É mais fácil que você olhe para a raiva e fale, raiva, eu vejo você. Eu vou deixar você sair. Você não precisa explodir ninguém porque você está com raiva, mas você precisa, pelo menos, tomar a consciência de que aquele sentimento existe. O nosso sistema digestivo, olha aqui o meu, coitado, ó, preocupação, ansiedade, afetando o estômago e o baço. Por quê? Essas emoções alteram a produção de ácido no estômago, podendo causar problemas como gastrite, ingestão e refluxo. Então, sempre a ver com preocupações e ansiedades. O coração é o órgão ligado às nossas emoções, principalmente de amor, alegria e ódio, que é diferente de raiva. Ódio é aquilo que não te larga mesmo, é aquela emoção de muita dor. É o nosso coração. As emoções muito intensas podem causar alteração nos batimentos cardíacos, levando a palpitações e pressão alta.
Está com dor no coração? Olha para essas emoções primeiro, antes de ir no cardiologista, que também é importante. Olhe primeiro para essas emoções. É o fluxo da nossa alegria, que às vezes não está passando no nosso coração. A gente está ficando com pensamentos negativos muito intensos. E a gente não deixa o fluxo da alegria nos seguir. Os pulmões são responsáveis pela nossa tristeza. Quando a tristeza é muito prolongada, ela afeta diretamente os pulmões. Pessoas em estado de luto ou depressão sentem dificuldades respiratórias. A tristeza bloqueia o fluxo de energia nos pulmões e dificulta a respiração. Normalmente, o luto faz com que a pessoa ela não consegue, parece que ela não preenche totalmente os pulmões. Crianças que têm asma, crianças que têm bronquite na casa, uma casa com muita briga, muita discussão, muita dificuldade, a criança está lá manifestando toda a dor. Então, a gente precisa olhar para isso, porque os nossos filhos sofrem junto conosco. Não é só a gente que é adulto que sofre, a criança manifesta toda a doença, porque a gente não está olhando para aquilo que ela está passando e que está acontecendo. Gente, eu estou acabando, aguenta firme. Nosso sistema urinário tem a ver com o medo. O medo afeta os rins e a bexiga. Pedra nos rins, insuficiência renal, sempre vai ter a ver com medo. Então, olhe primeiro para essas emoções, para depois você cuidar da parte do seu corpo. O que tudo isso significa? A Mulher Maravilha está sobrecarregada. Você não se sente sobrecarregada? A vida não está difícil, minhas queridas? Está. Nós estamos em tripla jornada, nós estamos cansadas, nós estamos distraídas e somos um prato cheio para aquilo que Satanás está fazendo conosco. Nós estamos cansadas e sobrecarregadas e Satanás nos traz os 3 Ds que destroem. Eu quero que de tudo que eu falei, você preste atenção apenas nisso. O primeiro D, a distração. Satanás faz com que a mulher desvie o seu olhar de Deus e se volte para as circunstâncias e fique distraída. Você não olha para aquilo que você precisa olhar. Você está sempre se distraindo com o entretenimento, com alguma coisa que vai tirar os seus olhos da dor e da dificuldade. Mas isso não faz com que você se sinta menos sobrecarregada. A distração tira o seu olhar daquilo que você de fato precisa olhar e observar. O outro D que ele traz é o desânimo. Satanás faz com que a mulher acredite que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor. Ou cria boas notícias sobre outras pessoas e ela se sente desanimada e injustiçada. Quantas vezes você não tem se sentido injustiçada porque parece que você faz tudo certo, mas apenas com você as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer? Satanás não está deixando você ficar sozinha. Ele está trabalhando ativamente, porque ele sabe que nós estamos sobrecarregadas, que a vida tem exigido muito e muito e muito de nós mulheres. O terceiro D que ele traz, e é o mais forte, é a dúvida. Satanás faz com que nós acreditemos que Deus não se importa. E ele se importa tanto que ele deixou na Bíblia uma história curta, exatamente de uma mulher que estava vivendo essa mesma situação. O nome dela é Marta. E o texto diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Dá a impressão que Jesus deu uma bronca de forma injusta na pessoa errada. Marta recebia não apenas 12 ou 13 homens naquele dia para almoçarem na sua casa, mas ela recebia cerca de 70 pessoas, porque eram esses que andavam junto com Jesus. Ela estava correndo, sobrecarregada, na sua casa, fazendo muitas coisas para receber o mestre e os seus amigos. Ela estava servindo totalmente sozinha. Maria estava sentada aos pés de Jesus, bem calmamente, ouvindo ele falar. E Marta, desesperada, servindo sozinha. Ela não ficou com esse sentimento. Ela foi até Jesus e falou: Senhor, o Senhor não se importa?
Eu estou fazendo tudo sozinha. Maria está aí sentada sem fazer nada, essa pata dessa minha irmã, e o Senhor não faz nada. Essa não é uma de nós? Eu sou muito mais Marta do que Maria. Estou sempre correndo, sobrecarregada, fazendo coisas. Nós estamos aqui como Martas na igreja, servindo na casa de Deus, trabalhando arduamente pelo serviço, fazendo coisas, comprando essas coisas maravilhosas, correndo. Olha quantas coisas nós fazemos. E nós chegamos para Jesus e falamos isso: Senhor, o Senhor não se importa? Poxa, eu estou sozinha, divorciada há tanto tempo, o Senhor não vai me dar um marido? O Senhor não se importa? Meu filho está doente, meu marido me deixou, eu fui traída, perdi o emprego. O Senhor não se importa, Senhor? Eu tenho feito tantas coisas para o Senhor, devolvo o dízimo, ando corretamente, me visto bem, faço tudo correto. Parece que o Senhor não me ouve. Parece que o Senhor não se importa. Parece que o Senhor não me vê. Nós nos sentimos Martas também. Mas Jesus não respondeu para Marta aquilo que ela queria ouvir, porque Jesus sabia que Marta era uma mulher sobrecarregada e ela tinha aprendido que o seu valor estava naquilo que ela fazia e não naquilo que ela era como pessoa. Jesus vê você. Jesus vê sua dor, sua dificuldade, a sua sobrecarga. Ele sabe o que você precisa. Ele não deu para Marta uma resposta para dizer: Maria, vamos lá, todo mundo. Cada um pega uma coisa, um lava a louça, outro coloca os pratos, a gente come, depois senta todo mundo junto e fica aqui à tarde conversando. Porque isso não era o que Marta precisava. Marta precisava aprender a descansar. Marta estava com o Filho de Deus na sala de estar da sua casa. Ele era o Filho de Deus. Ele poderia ter feito a multiplicação dos pães e servido comida para todo mundo. Mas a agitação da Marta, a distração da Marta foi tão grande que não fez ela perceber que ela estava com o Filho de Deus na sua casa e aquela era a sua única oportunidade de sentar aos pés dele e colocar a sua ansiedade aos pés de Jesus. Esse é o convite que Jesus faz hoje para nós, Martas, para que a gente deixe a distração de lado. O texto diz que a Marta andava distraída e em seguida ela se sentiu desanimada. Ela começou a acreditar que Jesus não se importava. Mas Jesus não deu a Marta o que ela queria. Ele deu o que ela precisava, um convite para descansar em sua providência. Esse é o convite que Jesus faz hoje para mim e para você. Que a gente aprenda a descansar nele. Se nós não tivermos tempo para o autocuidado e a rotina com o sagrado, que é buscar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, o reino dele, nada na nossa vida vai ser acrescentado. Nenhum dos nossos sonhos, nenhuma das nossas respostas, porque tudo nós não teremos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar não é aqui. Nós não vamos ficar aqui. Coloca a nossa vida num pedacinho perto de toda a eternidade que a gente vai ter. Isso aqui não é nada. Nem todas as respostas nós teremos aqui. Nem todas as coisas que nós pedimos nós vamos receber nesse lugar. Mas nós temos a promessa da paz de Deus que nos acompanhará em toda e qualquer circunstância que nós teremos. E Jesus promete estar com você. Ele promete te dar aquilo que você de fato precisa. Talvez nós estejamos precisando descansar nos braços do Pai. Eu queria convidar você para cantar um trechinho pequeno de uma música que a gente conhece tanto, mas é uma forma de entregarmos a Deus o nosso coração, a nossa alma. Eu te amo, ó Deus, para que Ele realmente pegue o nosso coração, para que Ele pegue as nossas preocupações, para que você nesse momento deixe tudo no altar do Senhor. Você entregue lá e você saia daqui com uma certeza: Jesus está com você e Ele se importa tanto que Ele morreu aqui no seu lugar para te dar a vida eterna. E um dia, nunca mais, você vai ter dúvidas, distrações, medos ou dores. Vamos cantar? Eu te amo, ó Deus. Feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor. Ergo meu louvor. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Minha alma. Minha alma vem. Nós te adoramos, Senhor. Senhor, aceita, pois.
Esse é o nosso pedido, Senhor. Este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Senhor, nós te adoramos. Nós erguemos de fato a nossa voz para dizer que o Senhor é tudo o que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a descansar o nosso coração, a nossa alma nas tuas mãos. Temos dúvidas, temos medos, os nossos corpos estão sofrendo, Senhor, a maldade do pecado, mas também as nossas tensões. Toma isso hoje nas tuas mãos. Carrega o que nós não conseguimos mais carregar. Nos dê a paz, Senhor, para aquelas perguntas que nós não temos respostas. E nos dê a certeza da sua companhia. Queremos sentar aos teus pés e ter aquilo que é mais importante e que nunca nos será tirado, a sua presença e a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pode ficar aqui mais um pouquinho. Como sabemos, quem ama, materializa, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos provar isso. Quem gostou? Eu amei. Eu acho que a gente pode ter repeteco já nos próximos meses. Vocês não acham? Ai, Deus seja obrigada, louvado. viu? Amém. Com certeza Deus foi louvado. Amém. Ai, que lindo! Gente! Uau! Uma fotinha, Que por lindo, favor. amei. Obrigada a você. Parabéns, viu? Obrigada, viu? Isso por tudo está essa acontecendo possibilidade. por você. Parabéns. É verdade. Deus te abençoe, Deus abençoe sua equipe, Ele te use. Né? Saiba que tudo isso está acontecendo aqui pelo teu grande esforço. Que Deus te recompense por isso. Palmas para elas também, né, meninas? Para essa equipe maravilhosa que trabalhou tanto. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Eu ia falar exatamente isso, só que ao contrário. Que eu não faço nada sozinha, não é mesmo? Quem tem equipe tem tudo. Então, eu não vou citar nomes, porque foram muitas pessoas que me ajudaram aqui. Tem a equipe principal do Ministério da Mulher. Para quem não sabe, eu estou como diretora, a Natália é a diretora associada, temos a Luana, a doutora Raquel, Carolina, Eloá e a Cíntia. Essa é a equipe, vamos dizer, oficial, mas todas fazem parte do Ministério da Mulher. Né? Nesse projeto aqui eu tive muitas ajudas, muitas mesmo, gostaria de agradecer a todas, porque sozinha a gente não consegue nada. Né? Então, muito obrigada a todas vocês que ajudaram, muito obrigada a vocês que ficaram até o final. Deixa eu atrapalhar aqui, mas até o final. quem Obrigada. coordena tudo, quem correu atrás de muita coisa foi ela. Foi ela. Então, uma salva de palmas para ela, gente, por favor. Deus te abençoe. Foi bom? Muito bom. Vamos para o próximo? Ó, estamos pensando em fazer um chá das mulheres. Chá das mulheres. Mas aí vai ser uma coisa assim, em outro lugar, Um hotel, né? amiga. Um hotel, quem Será, sabe? né? Olha, só até arrepiou. Vocês também estão convidados a participarem conosco, tá ok? Aos meninos do som, Elindo, muito obrigada a todos que participaram, os meninos que vieram de gravatinha para receber, né? Para entregar o presente para vocês, uns fofos. Deus abençoe, ótima semana. E agora nós temos uma Será que surpresinha, alguém aqui está né? com fome? Vocês estão com fome? Tem alguém aqui com fome? É. Ah, Então, nós que temos bom, um né? lanchinho lá embaixo. Nós nem divulgamos o lanche, por quê? Às vezes a pessoa fala, vai ter um lanchinho, eu vou. Não, o lanche é para quem veio atrás do espiritual. Vocês vieram atrás do espiritual, ficaram aqui até agora e não vieram pelo lanche. O lanche foi um bônus. Mas vão sair de Mas vão barriga sair de cheia. barriguinha Ó. cheia. Muito obrigada, boa semana. Beijão para vocês. Deus abençoe, meninas. Uma ótima semana. Venham aqui tirar uma foto, meninas. Uma foto geral, vai ser bacana, bonita. Era a ideia aqui da foto, acho que vai ser bacana. Puderem vir aqui à frente, viradas para lá? É aqui. Isso. Venham. A esfirrinha está esfriando. Venham, é rápido. Vem aqui. É, aqui em cima, fica bonito aqui, ó. Aqui embaixo, então, para aparecer. Para aparecer aqui à frente, né? Para aparecer o M, entendeu? E não, aqui, ó. Sobe alguém aqui. Daqui para cá, ó. Venham, meninas. Subam aqui, ó.
Ah, legal. Virem para lá. Venham mais para cá, vocês, minhas lindas. Ó, saiam no corredor. Venham, venham, venham. Vem mais para cá. Encosta lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele está lá no fundo para tirar foto. Ó. A gente vai virar para lá. Isso, viradinhas para lá, muito bem. Quem puder subir aqui também pode subir. Vamos tirar o púlpito. Vamos. Põe lá para trás, acho que não vai nem aparecer. Meninas, venham mais para cá. Vocês estão muito aí na frente, querem aparecer demais. Vem para trás. Claro. Vem aqui. Da Fro com Fro. Lindo, amei, que bom. A gente faz para vocês, atendendo o desejo de vocês. Eu fiz o formulário. O que vocês querem? Vocês precisam. O que nós precisamos, né? Venha, venha, venha. Então, que aparece o nosso painel aqui, ó. Tenta não ficar na frente do M aí. Venha aí. Vem, vem. Se cabe um coral, cabe muita mulher. Tá bom assim, JR? Vamos abaixar? Vamos abaixar nós aqui na frente, ó. Isso, algumas podem abaixar aqui, ó. Todo mundo no agachamento, igual a Luana treinou. Deu agachamento. Deu. Isometria. Aqui eu tenho que ficar abaixada, né? Agora é a hora da Luluzinha. Por favor, nos deem licença. Muito obrigada, muito obrigada. Você vê que é um complemento, né? Sem os homens também não conseguimos fazer o programa completo. Sorrindo. Muito bom. Obrigada, podem descer. Pede para o JR mandar para ele. Olha, você quase.